Olá! Esse aqui é o Psicologia Online, eu sou a Anne, eu sou psicóloga e eu também sou terapeuta cognitiva. E hoje eu vim conversar com você sobre as situações difíceis da vida. Mais especificamente sobre as nossas expectativas, nossos medos e os nossos receios sobre esses momentos difíceis. Me fala, tu já ouviu aí esses pensamentos rodarem dentro da sua cabeça de vez em quando? Por exemplo, se der errado eu não vou aguentar, isso é muito difícil pra mim, se isso acontecer comigo eu nunca vou superar. Bem, a verdade sobre as mentes ansiosas por aí é que a gente sofre duas vezes. No próprio momento, que é difícil, né? Que é realmente, muitas vezes, um momento desafiador. E na antecipação desse momento. É engraçado, mas também muito comum, é que esses pensamentos geralmente vêm em formato de e se. Por exemplo, e se ele terminar comigo? E se eu não conseguir entregar o meu TCC a tempo? E se eu for demitida por causa daquele comentário infeliz que eu fiz? Bem, a primeira coisa que eu preciso te falar enquanto psicóloga cognitiva é: nem tudo que você pensa é verdade. Muitas vezes os nossos pensamentos eles vão refletir o pior cenário possível, especialmente se tu for uma pessoa ansiosa. Esses pensamentos eles podem estar exagerados, eles podem ser irracionais ou mesmo serem uma espécie de distorção da realidade. Na psicologia a gente vai chamar isso de pensamento disfuncional. Disfuncional por quê? Disfuncional porque, primeiro, ele não vai estar de acordo com a realidade como ela se apresenta em verdade. Segundo, porque é uma percepção errada ou distorcida, né, como eu disse. E terceiro, porque vai causar um sofrimento desnecessário. Muitas vezes, né, esses pensamentos vão se apresentar, tu vai mergulhar neles, que vai aí levar para outros pensamentos muito mais catastróficos, muito mais ansiosos. E no fim, talvez eles nem sejam úteis, eles nem te preparem para a situação mesmo. E no caso de situações difíceis, que elas já são complicadas de lidar, se você tiver esses pensamentos ansiosos de antecipação, catastróficos, distorcidos, você já vai chegar nessa situação difícil exausto. Porque ter e se envolver nesse tipo de pensamento gasta muita energia. Na terapia cognitiva, a gente chama isso de distorção cognitiva mesmo. Mais especificamente de catastrofização. O que é a catastrofização? Vou tentar explicar de uma maneira bem simples. É um tipo de distorção da realidade em que você vai imaginar o pior desfecho possível para um cenário. Sem realmente imaginar outros desfechos para essa história, que talvez nem tenha acontecido ainda, né? E aí a gente volta para aqueles exemplos do início do episódio. Por exemplo, se der errado, eu não vou aguentar. Se eu perder esse emprego, eu nunca mais vou conseguir encontrar outro. Eu não vou conseguir pagar o aluguel. Vou ter que voltar a morar com os meus pais. Enfim, perceba como isso vai aumentando de intensidade, de seriedade, de muitas vezes perigo, enfim. E o mais recomendado para as pessoas que sofrem com esse tipo de distorção cognitiva da realidade é buscar terapia. Por quê? Porque essas distorções elas não são iguais para todo mundo. Nem toda pessoa ansiosa vai ter o mesmo tipo de pensamento disfuncional. Cada pessoa ela tem um sistema de crenças arraigadas mesmo assim sobre a vida, sobre como elas enxergam as outras pessoas, sobre como elas se enxergam nesse mundo. E é só através da terapia, especialmente a terapia cognitiva, que você vai conseguir ter o auxílio aí de um profissional capacitado que vai te ajudar a modificar essas crenças e esses pensamentos de forma que eles se tornem mais funcionais. Ou seja, que se tornem pensamentos úteis, que se tornem pensamentos saudáveis. Eu tenho algumas vagas na minha agenda da clínica, então se você tiver interesse em fazer terapia comigo, tu pode me enviar uma mensagem ali no Instagram. O meu @ é psi.anefreitas, Anne com Y. Mas, é claro, existem aí técnicas da terapia cognitiva que tu pode aplicar no seu dia a dia para lidar com esses pensamentos e com essas situações difíceis com um pouco mais de leveza. A primeira coisa que você pode fazer é se perguntar: existem outros desfechos possíveis para essa situação? Por exemplo, talvez o seu chefe não te demita por conta daquele comentário infeliz. Talvez ele apenas te chame para conversar. Também é uma situação difícil, mas não tão desesperadora como a possibilidade de ser demitido. Frente a essa nova realidade, como é que você reagiria? 2. Eu já enfrentei situações difíceis antes?
como é que isso foi pra mim? Eu consegui sobreviver? Eu lidei bem com aquilo e, na verdade, acabei descobrindo que eu tinha mais capacidade para lidar com aquilo do que eu pensava? As pessoas ansiosas, elas têm um padrão de perceber a realidade, é mais ou menos assim. Elas percebem o perigo ou a dificuldade de uma situação de maneira aumentada, ou seja, muito maior do que ela realmente é. E, ao mesmo tempo, elas subestimam a sua própria capacidade de lidar com aquele problema. Então, por exemplo, talvez você já tenha aí passado por alguns términos de relacionamento na tua vida. Relacionamento com pessoas que tu amava e pensava que nunca ia encontrar outra pessoa como aquela, que nunca ia sentir aquele tipo de amor de novo. Mas, depois de um tempo, depois de se focar em outras coisas, depois daquele término, tu conseguiu superar sim. Não foi fácil, mas tu passou por aquilo. E talvez você tenha encontrado outra pessoa que hoje você enxerga como muito melhor pra você, que você ama muito mais intensamente. Enfim. Mas agora esse mesmo medo aparece novamente, que é: se ele terminar comigo, eu nunca vou conseguir amar alguém de novo. Eu nunca mais vou encontrar alguém. Perceba que há um padrão nessa maneira de pensar e de se comportar, né? Porque muitas vezes, quando a gente olha para o passado e a gente está no momento mais racional, a gente não está embutido e mergulhado naquele turbilhão de emoções e informações do momento, a gente percebe que a gente passou por situações difíceis, que a gente superou elas, que foi complicado ali no início, que teve muito intempérie no caminho, mas que a gente passou por aquilo e que coisas mais significativas surgiram na nossa história depois disso. Então busque perceber se não existe padrões ansiosos e padrões de antecipação, tanto em relacionamento quanto em relação ao teu trabalho, que possam aí estar se repetindo na tua história. O que pode te ajudar nesses casos é se perguntar: existem evidências na realidade de que esse pensamento seja verdade? Existem outras possibilidades diferentes disso? Então, às vezes você está pensando que uma pessoa que você ama vai terminar com você por conta de uma coisa errada que você acabou dizendo, de uma discussão estranha que vocês teve que pareceu mais intensa do que as que talvez vocês tiveram antes. Mas existem outras evidências, existem dicas da realidade mesmo, de que essa pessoa vai terminar com você? Ou existe outras possibilidades, de que talvez essa pessoa chame você para conversar, de que talvez vocês tenham que ajustar outras questões do relacionamento, enfim. Outra coisa para se perguntar é: existem evidências de que eu já lidei com um problema parecido? Quando eu estava finalizando a minha graduação em psicologia, foi um momento muito difícil para mim. Eu estava escrevendo meu TCC e um dos pensamentos que vinham, ansiosos mesmo, de antecipação desses que eu tô dizendo para vocês, era: e se eu não conseguir entregar o meu TCC? O que é que vai acontecer? Vai ser muito desesperador, não vou conseguir lidar. E naquela época eu fazia terapia, né? E sempre tentava colocar em prática as técnicas da terapia cognitiva. E a minha psicóloga me fez pensar nesse sentido de: eu já lidei com um problema parecido antes? Existem outras possibilidades? Existe a possibilidade de que talvez eu não morra se eu não entregar o TCC. Talvez não seja tão difícil assim, talvez não seja tão catastrófico assim. Talvez eu não consiga entregar o TCC e talvez eu tenha que ficar mais um semestre na faculdade. E talvez oportunidades surjam daí, quem sabe? Né? Mas assim, só pra dar a informação, consegui entregar o TCC, tirei 10 no TCC, foi assim uma experiência difícil, acho que é pra todos os universitários, mas consegui superar com a ajuda da psicoterapia naquela época. Outra coisa importante pra vocês perguntar também é: será que a forma que eu tô enxergando esse problema não tá sendo um pouco exagerada? Muitas vezes o problema que tu identificou é real, né? Às vezes não é uma possibilidade impossível da realidade, que também é um caso, né? Nessa questão desses pensamentos ansiosos. Mas às vezes é um pensamento que tem a ver com a realidade mesmo, tá ali posto. Mas nesses momentos é interessante você se perguntar: eu não tô enxergando isso de uma maneira exagerada? Depois que eu passar por esse momento, eu não estiver mais vivendo esse momento da minha vida, eu vou dar racionalmente a mesma importância que eu tô dando agora? Bem,
Provavelmente depois que você se fizer essas perguntas com seriedade e com curiosidade genuína, você vai conseguir se sentir mais calmo nesse momento, porque você vai estar sendo mais racional em relação àquela situação. Bem, gente, é isso. Se você gostou desse episódio e ele fez sentido pra você, compartilha ele com aquela amiga ansiosa e também incrível que você tem, mas que tá sempre aí duvidando de si mesma ou tá tendo dificuldades de realmente antecipar situações difíceis. Ou, se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe nas redes sociais. E me acompanhe nas redes sociais também. Como eu disse, meu Instagram é psi.anifreitas e eu vejo vocês no próximo episódio.